O sol nascia timidamente por trás da imponente estátua do Cristo Redentor, lançando seus primeiros raios sobre as ruelas estreitas e caóticas da Rocinha. Ali, em meio ao labirinto de barracos de tijolo aparente e vielas íngremes, vivia Maria Clara, uma jovem cuja alma parecia intocada pela miséria ao seu redor. A pobreza moldava sua realidade diária, exigindo sacrifícios constantes, mas nunca conseguiu apagar a luz inabalável de sua fé em seu coração. Ela carregava a certeza absoluta de que Deus observava cada passo seu, guiando seu destino por caminhos invisíveis que superavam as duras provações daquela vida humilde. A beleza de Maria Clara era singular, desprovida de qualquer artifício moderno ou vaidade excessiva. Seu traço mais marcante e precioso era, sem dúvida, a vasta cabeleira negra que caía em cascatas onduladas até a cintura. Aqueles fios espessos e brilhantes eram o único legado físico deixado por sua falecida mãe. Uma herança que ela cuidava com devoção quase religiosa, no ambiente árido da favela, onde a poeira e o suor ditavam as regras. O cabelo imaculado da garota destacava-se como um manto de realeza, despertando admiração silenciosa, às vezes, inveja nas almas menos afortunadas do morro. Seu porto seguro nesse oceano de dificuldades era o pai adotivo, um homem trabalhador de mãos calejadas e coração generoso. Ele a encontrou ainda bebê e a criou com um amor incondicional, ensinando-lhe valores profundos de honestidade e compaixão. O pequeno barraco onde moravam, com teto de zinco e paredes castigadas pela umidade, transbordava um calor humano que muitas mansões jamais conheceriam. Cada refeição frugal, dividida sob a luz fraca de uma lâmpada solitária, era acompanhada de orações agradecidas e sorrisos sinceros, provando que a verdadeira riqueza daquela pequena família residia nos laços invisíveis e eternos do afeto mútuo. Apesar das adversidades, a mente brilhante de Maria Clara sempre buscou refúgio nos livros rasgados e doados que encontrava pelo caminho. Ela passava noites inteiras estudando sob a luz amarelada do poste da rua, alimentando o sonho distante de um futuro melhor. O esforço silencioso e persistente finalmente rendeu frutos quando um envelope pardo chegou à sua porta. Dentro dele, uma carta oficial anunciava que ela havia conquistado uma bolsa de estudos integral no prestigioso Colégio Elite de Laranjeiras. Era uma oportunidade de ouro, um passaporte inesperado para um mundo completamente diferente daquele que ela conhecia. Até então, a notícia trouxe uma mistura avassaladora de euforia e apreensão ao coração da jovem garota da Rocinha, ajoelhada diante do pequeno altar improvisado no canto do quarto. Ela apertou o terço de madeira entre os dedos tremeluzentes e derramou lágrimas silenciosas de gratidão. Maria Clara sabia perfeitamente que cruzar os portões de ferro daquela instituição de elite significaria enfrentar um universo governado pelo dinheiro, pelas aparências e pela crueldade sutil da aristocracia carioca. Mesmo com o medo apertando o peito, ela encontrou força na promessa silenciosa de que permaneceria fiel às suas raízes e aos ensinamentos divinos. A primeira manhã de aula despontou com uma brisa fria que varria as ruas íngremes da comunidade. Maria Clara acordou muito antes do sol, banhando-se com água gelada e lavando seus longos cabelos negros com o sabonete simples que tinham em casa. Ao vestir o uniforme escolar, que fora comprado de segunda mão e ficava visivelmente largo em seu corpo esguio, ela sentiu o peso da diferença social. No entanto, ao olhar seu reflexo no pequeno espelho trincado, ela ajeitou a gola com dignidade, respirou fundo e pediu a bênção do pai antes de iniciar a longa jornada. O trajeto de ônibus descendo os morros do Rio de Janeiro parecia uma transição entre dois planetas completamente distintos. A cada curva, a paisagem caótica e vibrante da favela ia ficando para trás, sendo lentamente substituída por avenidas largas, árvores frondosas e edifícios luxuosos que bloqueavam a visão do mar. Maria Clara observava o cenário pela janela empoeirada, sentindo um nó se formar em sua garganta enquanto se aproximava do bairro nobre. A opulência das calçadas limpas e dos jardins impecáveis contrastava violentamente com as ruas de terra batida
e os esgotos a céu aberto de seu lar. Quando finalmente chegou aos imponentes portões do Colégio Elite de Laranjeiras, a grandiosidade do lugar a fez paralisar por um breve instante. Carros importados de marcas que ela mal sabia pronunciar deslizavam silenciosamente, deixando jovens vestidos com uniformes perfeitamente alinhados e sapatos de grife. Maria Clara sentiu-se minúscula, quase invisível diante daquela exibição ostensiva de poder e riqueza, com sua mochila velha e os sapatos desgastados. Ela apertou a alça da bolsa com força. Fechou os olhos por um segundo e lembrou-se das palavras do pai. Ninguém é superior a você aos olhos daquele que criou o mundo. Ao pisar no pátio arborizado, a presença da nova aluna imediatamente atraiu os olhares curiosos e críticos dos estudantes privilegiados. O burburinho espalhou-se rapidamente como fogo em palha seca, acompanhado de sussurros venenosos e risinhos abafados. A postura tímida de Maria Clara, combinada com suas roupas simples e seu olhar assustado, denunciava sua origem humilde para qualquer um que quisesse ver. Ela caminhava com passos hesitantes, tentando encontrar seu lugar naquele ambiente hostil, enquanto os olhares perfuravam sua alma, avaliando seu valor com base no preço inexistente de suas vestimentas e na total ausência de sobrenome nobre. Foi nesse exato momento de vulnerabilidade que Valentina Albuquerque fez sua entrada triunfal no pátio da escola, descendo de um veículo blindado preto. A herdeira de uma das famílias políticas mais poderosas do país caminhava com a arrogância de uma verdadeira rainha, seus cabelos loiros meticulosamente escovados, a maquiagem impecável e os acessórios reluzentes gritavam riqueza em cada detalhe, acompanhada por um séquito de amigas submissas que imitavam seus trejeitos. Valentina exalava um ar de superioridade inquestionável, pronta para dominar qualquer espaço que ocupasse e esmagar qualquer um que ousasse desafiar seu reinado absoluto no colégio. O olhar gélido de Valentina logo cruzou o pátio e repousou sobre a figura destoante de Maria Clara. Em um ambiente onde todos se esforçavam ao máximo para exibir luxo e perfeição plástica, a beleza crua, natural e despretensiosa da garota da favela soava como uma afronta intolerável. O que mais irritou a rainha do colégio não foram as roupas desgastadas ou a mochila barata da novata, mas sim a majestosa cascata de cabelos negros que emoldurava seu rosto delicado. Era um atributo natural tão magnífico que nenhuma quantia em dinheiro ou salão de beleza caro poderia reproduzir perfeitamente. Uma onda súbita e venenosa de ciúme tomou conta do coração endurecido da jovem aristocrata ao observar a novata. Valentina estava acostumada a ser o centro inquestionável das atenções, a estrela solitária e brilhante em qualquer constelação. Ver uma garota pobre, oriunda das vielas miseráveis da cidade, possuir uma graça tão cativante e genuína feria profundamente seu ego frágil e inflado, em sua mente perversa e acostumada a dominar. Aquela intrusa precisava ser colocada imediatamente em seu devido lugar, lembrada de que ratos do esgoto não devem jamais tentar caminhar lado a lado com os pavões do palácio. O sinal tocou, ecoando pelos corredores de mármore e dispersando os alunos para suas respectivas salas de aula. Maria Clara escolheu discretamente a última carteira do lado esquerdo, encolhendo-se na tentativa desesperada de passar despercebida durante as aulas. No entanto, seu desejo por invisibilidade foi cruelmente frustrado quando o professor de história decidiu apresentá-la formalmente à turma, ao anunciar em alto e bom som que ela era a nova aluna bolsista vinda da comunidade da Rocinha. O silêncio pesado que se abateu sobre a sala de aula parecia carregado de milhares de facas invisíveis e afiadas. Os sussurros recomeçaram imediatamente, mas desta vez mais altos e acompanhados de olhares carregados de desdém escancarado. Valentina, sentada na primeira fileira, como lhe era de direito, virou-se lentamente e lançou a Maria Clara um sorriso carregado de puro veneno e escárnio. As amigas da Patricinha cobriram os rostos bem maquiados e fingiram prender a respiração, fazendo piadas cruéis sobre o suposto cheiro de pobreza
que agora contaminava o ar-condicionado da escola. A jovem bolsista apenas abaixou a cabeça, fixando os olhos nas páginas em branco do caderno e engolindo a seco as lágrimas que ameaçavam cair, em meio à hostilidade palpável. Um olhar diferente cruzou a sala e encontrou a figura encolhida de Maria Clara. Gabriel, um jovem herdeiro, cuja família detinha impérios imobiliários. Observava a cena com um misto de desconforto e silenciosa fascinação. Embora fosse amigo de infância de Valentina e circulasse livremente por aquele mundo de futilidades, ele possuía uma alma inquieta que rejeitava a crueldade gratuita de seus pares. A tristeza silenciosa e a dignidade inabalável daquela garota de cabelos negros despertaram nele um sentimento de proteção imediato e uma curiosidade genuína que ele nunca havia experimentado antes na vida. O horário do intervalo trouxe um breve e ilusório alívio para a mente exausta da jovem moradora da Rocinha. Maria Clara encontrou um canto isolado, sob a sombra de um grande carvalho, no pátio dos fundos. Longe da agitação principal. Ela abriu sua lancheira surrada e retirou um pão simples, envolto em guardanapo de papel, agradecendo mentalmente a Deus pelo alimento do dia, sua paz solitária. No entanto, foi abruptamente interrompida quando uma sombra se projetou sobre ela, ocultando o sol. Ao erguer os olhos, encontrou Valentina e seu grupo de seguidoras cercando-a como predadores, cercando uma presa. A patricinha cruzou os braços adornados com joias caríssimas e olhou para baixo com uma expressão de puro nojo, com uma voz doce que escondia giletes afiadas. Valentina perguntou se na favela as pessoas costumavam comer lixo, apontando para o pão humilde nas mãos da novata. O grupo de amigas explodiu em risadas estridentes, atraindo a atenção de dezenas de outros estudantes que rapidamente formaram um círculo ao redor da cena. A intenção de Valentina era clara e implacável: humilhar a bolsista em praça pública, destruindo sua confiança no primeiro dia e marcando seu território de forma definitiva. Em vez de chorar ou retrucar com agressividade, Maria Clara manteve uma compostura que surpreendeu até mesmo a si mesma. Ela guardou lentamente o pedaço de pão de volta na lancheira. Ergueu o rosto com uma calma inabalável e sustentou o olhar furioso de sua agressora. Com a mão direita escondida dentro do bolso do uniforme, ela apertou com força seu rosário de contas de madeira, buscando na fé a paciência necessária para não ceder à provocação maliciosa. Seu silêncio digno e pacífico soou mais alto do que qualquer grito, irritando profundamente a garota rica que esperava lágrimas, frustrada pela ausência de submissão ou medo. Valentina deu um passo ameaçador para a frente, diminuindo a distância entre as duas. Seus olhos gélidos percorreram o corpo da novata até se fixarem novamente na imponente cascata de cabelos negros que descia pelas costas. Com um movimento rápido e insolente, a aristocrata esticou a mão bem cuidada e puxou rudemente uma das mechas escuras. Avaliando a textura com desdém, ela sussurrou cruelmente que todo aquele cabelo longo parecia um ninho perfeito para as pulgas da favela, plantando em seu próprio coração a semente de uma ideia perversa e sombria. A tensão no ar foi quebrada subitamente pela voz firme e autoritária de Gabriel, que abriu caminho entre a multidão. Ele interveio com passos decididos, parando exatamente entre Valentina e Maria Clara, exigindo que a amiga de infância parasse com aquele teatro lamentável. O choque percorreu o rosto de Valentina ao perceber que o garoto por quem secretamente nutria sentimentos estava se voltando contra ela para defender uma desconhecida miserável. A intervenção de Gabriel não apenas salvou Maria Clara daquele momento de humilhação extrema, mas também acendeu um ódio mortal e silencioso na alma sombria da patricinha vingativa. O sino que anunciava o fim do intervalo soou estridente, dispersando a multidão de alunos curiosos como se nada tivesse acontecido. Aproveitando a brecha, Maria Clara murmurou um tímido agradecimento ao seu defensor e afastou-se rapidamente pelo corredor de pedra. Seus passos eram apressados, e seus cabelos longos e escuros balançavam atrás dela como um manto líquido de pura escuridão e beleza. Valentina permaneceu paralisada no pátio, observando a figura da novata desaparecer na distância.
enquanto apertava os punhos com tanta força que suas unhas bem pintadas chegaram a ferir dolorosamente as palmas das mãos suadas de ódio. Quando o crepúsculo finalmente cobriu a cidade com seu véu alaranjado, Maria Clara fez o longo e cansativo caminho de volta. A subida pelas ruelas íngremes da Rocinha parecia mais difícil do que nunca, e o peso emocional daquele primeiro dia esmagava seus ombros frágeis. Ao encontrar o abraço quente e acolhedor de seu pai adotivo no pequeno barraco de zinco, ela não conseguiu mais conter as emoções reprimidas e deixou que lágrimas silenciosas caíssem pelo rosto. No entanto, ela não revelou a crueldade que havia sofrido, preferindo guardar a dor para si mesma e proteger o velho. Mais tarde naquela noite, sozinha em seu pequeno e humilde quarto, a jovem sentou-se na beira da cama estreita e desgastada. Com movimentos lentos e cuidadosos, ela escovava seus longos cabelos negros, desembaraçando não apenas os fios, mas também os pensamentos turbulentos. Pela janela sem vidro, ela olhava para o Cristo Redentor, iluminado no alto do morro distante, sentindo que uma tempestade cruel estava apenas começando a se formar sobre sua vida. Mas sua fé permanecia inabalável, pois sabia que as sombras mais escuras não possuíam força suficiente para extinguir a verdadeira luz que habitava em sua alma pura. Os dias subsequentes no colégio transformaram-se em um verdadeiro calvário silencioso para a jovem moradora da comunidade carioca. A atmosfera ao redor de Maria Clara tornara-se densa, carregada com sussurros venenosos e risos contidos sempre que ela cruzava os corredores luxuosos. Valentina orquestrava magistralmente uma campanha invisível de isolamento absoluto, garantindo que ninguém ousasse dirigir a palavra à nova bolsista. Cada passo da garota pobre era vigiado, julgado e cruelmente ridicularizado pelas costas, transformando a rotina escolar em uma tortura psicológica meticulosamente calculada. A solidão pesava intensamente sobre seus ombros fragilizados, mas ela suportava tudo com impressionante dignidade. A herdeira da família Albuquerque não poupava esforços ou criatividade maliciosa para humilhar a garota que considerava uma intrusa asquerosa. Bilhetes anônimos contendo ofensas terríveis sobre sua origem humilde apareciam frequentemente colados no armário enferrujado que haviam designado para ela. Durante as aulas de educação física, as colegas de classe propositalmente a excluíam de todas as atividades em grupo, deixando-a isolada no canto da quadra poliesportiva. Valentina desfilava sua superioridade financeira diariamente, fazendo questão de exibir itens caríssimos enquanto lançava olhares carregados de profundo desprezo para o uniforme desbotado e os sapatos gastos da rival silenciosa. Para suportar a tempestade diária de maldades, Maria Clara agarrava-se desesperadamente à sua fé inabalável e aos ensinamentos cristãos. Durante os intervalos solitários, ela buscava refúgio na pequena capela, abandonada nos fundos do imenso terreno escolar, onde encontrava paz momentânea. Ajoelhada no chão frio de mármore, ela entrelaçava os dedos e orava fervorosamente, pedindo a Deus que perdoasse a ignorância e a crueldade daquelas pessoas privilegiadas. Ela recusava-se terminantemente a deixar que o ódio alheio contaminasse a pureza do seu próprio coração, lembrando constantemente das palavras de amor e tolerância que seu pai adotivo tanto pregava. O único ornamento que a jovem da favela possuía era sua espetacular e invejada cascata de cabelos incrivelmente escuros, os fios espessos e brilhantes, que desciam graciosamente até a cintura, pareciam capturar a luz do sol de uma maneira quase mágica. Aquela beleza crua e indomável contrastava violentamente com a artificialidade dos cabelos descoloridos e milimetricamente alisados das garotas ricas que a cercavam sem perceber. A magnificência natural de sua aparência tornara-se uma afronta diária ao ego inflado de Valentina, alimentando uma inveja corrosiva que consumia a patricinha lentamente, envenenando cada pensamento seu com rancor irracional. Enquanto o grupo de elite mantinha uma distância hostil, Gabriel observava a resiliência da bolsista com crescente fascinação e admiração. O jovem herdeiro
Sentia-se cada vez mais sufocado pelo ambiente de futilidade extrema e arrogância que imperava entre seus amigos de longa data. A dignidade com a qual Maria Clara enfrentava as piores humilhações tocava uma corda sensível e profunda dentro de sua alma inquieta. Ele começou a procurar intencionalmente por pequenas oportunidades para cruzar o caminho dela, desejando ardentemente compreender os mistérios escondidos por trás daqueles olhos amendoados e profundamente expressivos que refletiam tanta tristeza. A primeira aproximação real ocorreu durante uma monótona aula de literatura brasileira, quando o professor designou um complexo trabalho em dupla. Para o absoluto horror de Valentina e de seus seguidores, Gabriel ergueu a mão rapidamente e solicitou fazer par com a aluna novata. O silêncio sepulcral que dominou a sala de aula foi instantaneamente quebrado por murmúrios indignados. Mas o rapaz simplesmente ignorou a pressão social ao seu redor. Ele arrastou sua cadeira até a última fileira, sentando-se ao lado de Maria Clara com um sorriso gentil que desarmou as defesas da jovem oprimida. A proximidade revelou a Gabriel detalhes fascinantes que ele não conseguia notar, observando-a de longe pelos corredores movimentados da escola. Ele percebeu o leve tremor nas mãos calejadas dela enquanto folheava o livro didático, marcas de um trabalho árduo que ele desconhecia completamente. O aroma suave de sabonete, simples e camomila, que emanava dos cabelos dela, era 1000 vezes mais inebriante do que os perfumes franceses exagerados de suas amigas. Quando ela finalmente reuniu coragem para falar sobre o poema designado, a inteligência afiada e a sensibilidade de suas palavras deixaram o jovem rapaz completamente encantado. Do outro lado da sala, Valentina assistia à cena com os olhos semicerrados e o coração batendo descompassadamente de fúria. A herdeira estava acostumada a ter a atenção exclusiva de Gabriel desde a infância, considerando-o uma propriedade particular inquestionável no seu círculo social. Vê-lo sorrir de maneira tão aberta e verdadeira para a garota que ela mais odiava no mundo foi um golpe devastador em seu orgulho desmedido. Suas unhas perfeitamente esmaltadas cravavam-se na palma das mãos enquanto ela elaborava mentalmente milhares de formas cruéis para punir a insolência daquela intrusa miserável e indesejada. O ápice da tensão aconteceu poucos dias depois, durante uma tarde chuvosa e melancólica na imensa biblioteca do colégio particular. Maria Clara tentava alcançar um livro pesado de história na prateleira mais alta, esticando-se inutilmente enquanto seus longos cabelos balançavam livremente pelas costas. Gabriel, que passava pelo corredor repleto de estantes de madeira nobre, aproximou-se silenciosamente por trás e apanhou o volume volumoso com facilidade. Ao entregar o livro nas mãos da garota assustada, seus dedos roçaram acidentalmente, causando uma faísca invisível que fez o coração da jovem moradora da comunidade disparar de forma incontrolável, com a voz embargada e o rosto levemente corado. O rapaz não conseguiu conter os sentimentos genuínos que borbulhavam em seu peito. Ele quebrou o silêncio da biblioteca, sussurrando que nunca havia visto alguém com cabelos tão incrivelmente belos e maravilhosos na vida. O elogio sincero e desprovido de qualquer segunda intenção pegou Maria Clara totalmente de surpresa, fazendo com que suas bochechas queimassem de vergonha. Ela abaixou a cabeça timidamente, murmurando um agradecimento apressado, sem perceber que aquela breve e doce interação estava sendo minuciosamente vigiada por olhos repletos de pura maldade, escondidos nas sombras, escondida atrás de uma prateleira repleta de enciclopédias antigas. Valentina escutou cada palavra do elogio apaixonado de seu amigo de infância. O sangue da aristocrata ferveu em suas veias, e uma fúria cega e avassaladora tomou conta de sua mente completamente desequilibrada. O fato de Gabriel exaltar exatamente o atributo físico que mais a irritava na rival foi a gota d'água para a paciência escassa da patricinha. Ela abandonou a biblioteca pisando, duro, com a respiração ofegante, e o rosto contorcido por um ódio profundo e visceral que clamava desesperadamente por uma vingança imediata e implacável. Na manhã seguinte, Valentina convocou uma reunião de emergência com suas amigas mais leais e submissas
no luxuoso banheiro feminino. O ambiente cheirava a produtos de beleza caros e conspiração, enquanto a líder do grupo andava de um lado para o outro, gesticulando nervosamente. Ela exigiu que suas aliadas ajudassem a elaborar um plano perfeito para destruir completamente a confiança daquela pequena ratazana da favela. A ordem era muito clara e não permitia qualquer tipo de questionamento, porque Maria Clara precisava aprender uma lição inesquecível sobre o seu verdadeiro lugar na base da pirâmide social do colégio. Muitas ideias cruéis foram propostas pelas seguidoras fanáticas, desde arruinar os materiais escolares da bolsista até plantar evidências de roubo. No entanto, Valentina rejeitou categoricamente todas as sugestões, considerando-as demasiadamente brandas para o nível de humilhação que ela ansiava provocar. Foi então que seu olhar recaiu sobre uma tesoura prateada de pontas afiadas que uma das garotas usava para cortar etiquetas de roupas novas. Um sorriso diabólico e assustador desenhou-se lentamente nos lábios pintados da herdeira rica, enquanto uma ideia obscura e terrivelmente sádica começava a ganhar uma forma definitiva em sua mente perturbada e vingativa. O plano diabólico não visava apenas envergonhar a novata, mas destruir fisicamente o alvo principal da admiração repentina de Gabriel. Valentina decidiu que a única maneira de esmagar o espírito da garota insolente seria retirar dela o seu maior e mais valioso símbolo de beleza, a cabeleira negra, que balançava com tanta arrogância pelos corredores. Precisava ser eliminada brutalmente diante de todos para servir de exemplo permanente. A patricinha explicou os detalhes macabros de sua ideia vingativa, fazendo com que até mesmo suas amigas mais maldosas sentissem um arrepio gélido de medo percorrer suas espinhas totalmente assustadas. O grupo passou os dias seguintes preparando meticulosamente o terreno para a execução perfeita daquela terrível emboscada covarde e cruel. Elas começaram a observar obsessivamente a rotina solitária da bolsista, anotando os horários em que ela permanecia desacompanhada nas dependências do imenso colégio. Valentina usou sua enorme influência financeira para subornar sutilmente alguns funcionários da limpeza, garantindo que o corredor do terceiro andar ficasse completamente deserto na sexta-feira à tarde. A armadilha estava sendo armada com uma precisão cirúrgica, movida por um ciúme doentio que cegava completamente qualquer traço de empatia ou remorso na alma sombria da poderosa agressora implacável, alheio ao complô sombrio que se desenrolava nos bastidores. Gabriel continuava tentando se aproximar de Maria Clara sempre que possível. No entanto, o instinto apuçado do rapaz começou a alertá-lo de que algo muito estranho e perigoso pairava no ar denso da escola. Ele notou os olhares furtivos de Valentina, os sussurros repentinamente silenciados quando ele se aproximava do grupo e a tensão quase palpável nos imensos corredores. Preocupado com a segurança da jovem, ele tentou alertar Kula durante o intervalo, pedindo que ela tomasse muito cuidado com as armadilhas perigosas de sua antiga amiga. Maria Clara ouviu as advertências sinceras do rapaz com um sorriso triste, agradecendo imensamente a preocupação genuína que ele demonstrava naquele momento tenso. Infelizmente, a pureza de seu próprio coração impedia que ela compreendesse a verdadeira extensão da maldade humana que habitava aquele mundo rico elitista. Ela acreditava piamente que, por não ter feito mal a ninguém, Deus a protegeria de qualquer maldição ou ataque direto dos temidos estudantes milionários. Essa inocência quase infantil a transformava no alvo perfeito para a crueldade implacável prestes a ser desencadeada, deixando-a perigosamente vulnerável aos planos maquiavélicos da rainha do colégio. A temida sexta-feira amanheceu com nuvens cinzentas e pesadas, encobrindo a majestosa estátua do Cristo Redentor no topo da enorme montanha carioca. Uma chuva fina e persistente caía sobre o Rio de Janeiro, refletindo perfeitamente o clima sombrio que logo tomaria conta do colégio de elite. Maria Clara despediu-se de seu pai adotivo com um abraço um pouco mais demorado, sentindo uma leve e inexplicável angústia apertar dolorosamente seu peito angustiado. Ela atribuiu o desconforto repentino
ao cansaço extremo da semana de provas rigorosas, ignorando completamente o pressentimento terrível que tentava alertar-la sobre a trágica e devastadora tempestade iminente. Ao cruzar os imensos portões de ferro batido da instituição de ensino, a atmosfera pareceu excepcionalmente pesada e sufocante naquele dia chuvoso. Os alunos caminhavam apressadamente pelos corredores, mas muitos lançavam olhares cheios de expectativa doentia na direção da estudante bolsista recém-chegada e completamente desavisada. Valentina observava tudo do alto da escadaria principal, girando displicentemente a tesoura prateada escondida no fundo do bolso do seu luxuoso casaco de grife. O momento da vingança perfeita aproximava-se rapidamente, e a adrenalina corria descontrolada pelas veias da herdeira, que sorria antecipando a destruição iminente e pública da dignidade da sua odiada rival inocente, para garantir que absolutamente nada pudesse arruinar o seu plano sádico. Valentina precisava afastar a única pessoa que poderia tentar intervir heroicamente. Ela usou seus contatos privilegiados na secretaria do colégio para forjar um recado falso urgente, solicitando a presença imediata de Gabriel na sala da diretoria. O jovem herdeiro, acreditando que se tratava de um problema real com sua rigorosa documentação escolar, afastou-se relutantemente da área onde as salas ficavam localizadas, com o protetor momentaneamente fora do caminho. A via estava completamente livre para que o grupo de garotas ricas executasse a cruel sentença impiedosa contra a novata. O sinal estridente, indicando o início da aula de estudos independentes, ecoou longamente pelas vastas dependências do prédio educacional, mergulhado em profundo silêncio. Maria Clara dirigiu-se calmamente para a sala de artes, totalmente vazia no terceiro andar. Um local perfeitamente isolado que ela usava para revisar suas anotações. Assim que a jovem cruzou o batente de madeira escura e sentou-se na cadeira do fundo. A porta pesada foi fechada com uma violência estrondosa. O som seco da fechadura metálica sendo trancada fez com que a bolsista erguesse os olhos, deparando-se com Valentina e 4 outras garotas bloqueando a única saída. O silêncio aterrorizante dentro da sala fechada era interrompido apenas pelo som da chuva forte, castigando o vidro da grande janela lateral. Valentina avançou lentamente na direção da mesa, com passos firmes e ameaçadores, enquanto suas cúmplices cercavam a presa encurralada. Bloqueando qualquer tentativa de fuga, a herdeira puxou a tesoura brilhante do bolso do casaco importado, fazendo o metal frio refletir a luz pálida que iluminava tenuemente o ambiente assustador. O olhar sádico e completamente insano da aristocrata cruzou com a expressão apavorada de Maria Clara, marcando o início de um pesadelo cruel que mudaria o destino de ambas. Sem chance de defesa física ou de pedir socorro, a jovem humilde abraçou firmemente seu velho caderno contra o peito ofegante. Ela começou a murmurar orações silenciosas, com os olhos marejados de lágrimas, pedindo fervorosamente que a misericórdia divina interviesse naquele momento de terror. No entanto, a fúria irracional que dominava a mente corrompida de Valentina não seria parada por rezas ingênuas ou súplicas de uma garota assustada. A tempestade de crueldade estava prestes a desabar implacavelmente sobre a estudante bolsista, trazendo dor e consequências irreversíveis que abalariam as estruturas sociais. O som estridente da chave virando na fechadura ecoou pela sala de artes como a sentença definitiva de um tribunal invisível. Maria Clara sentiu o coração disparar descontroladamente no peito, enquanto Valentina e suas seguidoras avançavam lentamente em sua direção. A luz pálida da tarde chuvosa projetava sombras distorcidas e ameaçadoras nas paredes brancas, transformando o ambiente escolar em uma verdadeira câmara de tortura psicológica, sem qualquer possibilidade de fuga ou pedido de socorro. A jovem bolsista recuou instintivamente até que suas costas frágeis encostassem na superfície fria e dura do quadro negro. O sorriso de Valentina era a personificação exata da crueldade desenfreada que o dinheiro e o poder podiam cultivar livremente. A herdeira balançava a tesoura prateada entre os dedos bem cuidados, fazendo o metal refletir pequenos relâmpagos de pura maldade no ar.
Ela sussurrou palavras carregadas de veneno sobre como ratos da favela jamais deveriam tentar ofuscar a beleza natural das verdadeiras rainhas da elite carioca. As amigas da Patricinha riram com escárnio, formando um círculo perfeitamente fechado ao redor da vítima encurralada, prontas para executar as ordens sádicas de sua líder implacável. Com um simples movimento de cabeça de Valentina, duas garotas fortes agarraram violentamente os braços delicados de Maria Clara. A jovem tentou debater-se em um impulso desesperado de autopreservação, mas a força combinada de suas agressoras era infinitamente superior e brutal. Elas a forçaram a ajoelhar-se no chão frio de cerâmica, mantendo-a firmemente imobilizada enquanto a rainha do colégio aproximava-se com passos triunfantes. A humilhação física era insuportável, mas a garota da Rocinha recusou-se terminantemente a soltar qualquer grito de desespero que pudesse alimentar a arrogância doentia daquelas mentes vazias e terrivelmente corrompidas. Valentina posicionou-se exatamente atrás de Maria Clara, agarrando um punhado grosso daquela magnífica cabeleira negra com uma força desnecessariamente agressiva. O puxão repentino fez a raiz do couro cabeludo da vítima arder intensamente, forçando seu rosto molhado de lágrimas a inclinar-se para trás. A Patricinha inclinou-se perto do ouvido da bolsista, sussurrando que iria livrá-la daquele peso inútil e sujo que ela ousava exibir com tanto orgulho pelos corredores. O som metálico da tesoura, abrindo-se perto do seu pescoço, fez um arrepio gélido e paralisante percorrer toda a espinha da jovem oprimida. O primeiro golpe da lâmina afiada cortou não apenas os fios espessos e escuros, mas também uma parte profunda da alma da garota. O som do cabelo sendo rompido brutalmente preencheu o silêncio da sala trancada, caindo pesadamente sobre o chão claro, como penas de um pássaro abatido. Valentina ria histericamente a cada novo corte desajeitado e cruel, destruindo impiedosamente a única e preciosa herança física que Maria Clara possuía de sua falecida mãe. A violência do ato transbordava puro ódio e um ressentimento irracional que cegava completamente qualquer traço de humanidade na agressora. Uma das pontas afiadas da tesoura prateada, movida pela pressa sádica e descuidada da herdeira, resvalou acidentalmente na nuca sensível da vítima. Uma fina e ardente linha vermelha de sangue surgiu imediatamente na pele clara, misturando-se rapidamente com o suor frio e as lágrimas contidas. Mesmo sentindo a dor física latejante do corte superficial, Maria Clara manteve os lábios trêmulos firmemente cerrados em um ato heróico de pura resistência espiritual. Ela não daria a Valentina o prazer doentio de ouvir suas súplicas desesperadas ou seus gemidos de dor dentro daquela sala vazia. Ao invés de olhar para os rostos repletos de escárnio de suas torturadoras impiedosas, a jovem da comunidade ergueu os olhos marejados. Ela fixou sua visão na grande janela de vidro embaçada pela chuva persistente que caía sobre a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. No alto das montanhas distantes e cobertas por nuvens cinzentas, ela visualizou mentalmente a imagem reconfortante e protetora do Cristo Redentor, de braços abertos. Em seu coração ferido, ela iniciou uma prece silenciosa e profunda, clamando para que Deus derramasse piedade sobre aquelas almas cegas pela futilidade terrena. O chão ao redor dos joelhos esfolados de Maria Clara foi rapidamente coberto por uma espessa camada de mechas longas e desfiguradas. O cabelo que antes fluía como um rio de ébano até a sua cintura, agora estava reduzido a um corte irregular, picotado e grotesco. As amigas de Valentina recolheram alguns tufos caídos no chão, brincando com eles e jogando-os na lixeira da sala como se fossem lixo radioativo e repulsivo. A destruição da beleza natural da bolsista estava completamente consumada, deixando para trás apenas um rastro de humilhação estética e dor indescritível. Valentina afastou-se da vítima arfando de cansaço pela força empregada na agressão, mas com os olhos brilhando de pura satisfação e maldade. Ela olhou para a obra horrível que havia acabado de esculpir na cabeça da rival e soltou uma gargalhada carregada de vitória macabra. A Patricinha declarou em alto e bom som que agora a garota pobre finalmente
parecia exatamente com o que realmente era uma aberração patética, nascida no esgoto da sociedade. O insulto cruel ecoou nas paredes brancas, atingindo a dignidade da jovem como chicotadas impiedosas em carne viva e sangrenta. Durante todo aquele tormento humilhante, uma das seguidoras mais fiéis de Valentina registrava cada segundo da atrocidade com a câmera do celular de última geração. O plano sinistro da líder do grupo não se limitava apenas à violência física, escondida entre 4 paredes isoladas do resto do mundo. Ela queria que a vergonha da garota da Rocinha fosse eterna, espalhada instantaneamente por todos os grupos virtuais da escola para garantir sua destruição social absoluta. A lente digital capturava impiedosamente o rosto banhado em lágrimas e o cabelo brutalmente mutilado da estudante bolsista completamente indefesa. A tempestade lá fora parecia intensificar-se, como se o próprio céu lamentasse a terrível injustiça cometida dentro daquela sala de arte silenciosa. Trovões abafados retumbavam na distância, acompanhando as batidas descompassadas e doloridas do coração esmagado de Maria Clara. Quando finalmente soltaram seus braços machucados e marcados pelos dedos cruéis das agressoras, ela tombou para a frente, apoiando as mãos trêmulas no piso frio. Ela respirava com extrema dificuldade, tentando buscar forças no fundo da sua alma para suportar o peso esmagador daquela provação desumana, sem perder completamente a sua sanidade mental tão testada. Valentina guardou a tesoura manchada com pequenas gotas do sangue da vítima, de volta no bolso profundo do seu casaco, importado e caríssimo. Como um gesto arrogante e despótico, ela ordenou que suas comparsas destrancassem a porta pesada de madeira escura para que pudessem fugir rapidamente. Antes de abandonar a sala, a herdeira virou-se uma última vez, lançando um olhar de nojo supremo para a figura encolhida no chão sujo. Ela sussurrou secamente que esperava nunca mais ver o rosto daquela miserável intrusa, cruzando os luxuosos corredores do colégio de sua família. O som apressado dos passos das garotas ecoou pelo corredor deserto, desaparecendo lentamente na imensidão silenciosa do prédio educacional da elite aristocrática carioca. Maria Clara permaneceu completamente sozinha na sala gélida, cercada pelos destroços da sua própria beleza roubada e pela dor lancinante da humilhação pública. Ela levou as mãos trêmulas até a cabeça, tocando os fios curtos, irregulares e espetados, que agora substituíam a sua amada e venerada herança materna. Um soluço sufocado finalmente escapou de seus lábios pálidos, quebrando o silêncio pesado e opressivo que preenchia o ambiente solitário e escuro. Com extremo esforço físico e emocional, a jovem reuniu os pedaços restantes da sua dignidade despedaçada e conseguiu colocar-se de pé lentamente. As pernas bambeavam sob o peso da exaustão psicológica severa, mas a sua fé inabalável impedia que ela desabasse de forma definitiva. Ela caminhou até um pequeno espelho pendurado perto da pia de lavagem de pincéis, hesitando profundamente antes de encarar o seu novo e assustador reflexo. O choque visual foi devastador. Mas por trás da imagem desfigurada, os seus olhos escuros ainda brilhavam com a chama imortal de uma coragem divina. A marca vermelha de sangue seco na sua nuca ardia consideravelmente, servindo como um lembrete físico e permanente da brutalidade desumana que enfrentara. Curiosamente, ao limpar a ferida com um pedaço de papel, toalha umedecido na pia, um detalhe há muito tempo esquecido, ficou totalmente exposto. Uma pequena e peculiar marca de nascença avermelhada, em formato de lua crescente, destacava-se nitidamente na pele clara, que antes ficava escondida pelo cabelo. Maria Clara nunca deu muita importância àquele pequeno sinal de nascença, desconhecendo completamente o imenso poder oculto que essa mancha guardava secretamente. Juntando o material escolar espalhado pelo chão, ela tentou não olhar para os chumaços escuros de cabelo que adornavam o piso de cerâmica. Ela ajeitou a gola do uniforme desgastado, tentando cobrir o corte na nuca e disfarçar ao máximo o estrago visível na sua cabeça. O sinal que anunciava o final das aulas soou estridentemente, indicando que logo os corredores vazios estariam repletos de estudantes apressados e falantes indo embora.
Maria Clara sabia que precisava fugir daquele ambiente hostil e perigoso antes que enfrentasse uma nova onda inevitável de humilhações dolorosas. Ela cobriu a cabeça mutilada com o capuz de um moletom velho e desgastado, escondendo o rosto enquanto caminhava rapidamente pelos corredores laterais. O medo de ser descoberta e ridicularizada publicamente acelerava os seus passos vacilantes na direção do imenso portão de saída do colégio imponente. A chuva forte e persistente que caía lá fora tornou-se uma aliada inesperada, fornecendo a camuflagem perfeita para a sua fuga desesperada e dolorosa. Ela misturou-se na multidão de alunos que abriam os seus guarda-chuvas coloridos, passando totalmente despercebida sob o olhar distraído dos seguranças do colégio. O trajeto longo dentro do ônibus lotado que voltava para a Rocinha foi uma provação emocional incrivelmente exaustiva para a jovem brutalmente ferida. A cada solavanco do veículo nas ruas esburacadas da cidade grande, as memórias traumáticas daquela tarde terrível repetiam-se implacavelmente em sua mente atormentada. Ela mantinha a cabeça baixa e o capuz puxado até os olhos, tentando desaparecer no meio dos trabalhadores cansados que lotavam o transporte público coletivo. A dor latejante no couro cabeludo misturava-se com a tristeza profunda, mas o seu coração recusava-se a abrigar sentimentos venenosos de ódio. Enquanto a jovem bolsista enfrentava o seu amargo retorno ao lar humilde, a tragédia na escola já ganhava proporções inimagináveis e incrivelmente rápidas. O vídeo cruel gravado pelas amigas de Valentina foi publicado em todos os fóruns estudantis privados e grupos de mensagens exclusivas do colégio. A gravação explícita espalhou-se pela internet como um incêndio incontrolável em uma floresta seca, gerando risadas sádicas e comentários maldosos de centenas de alunos ricos. A crueldade tornara-se um espetáculo de entretenimento virtual e grotesco, consumido avidamente por adolescentes privilegiados que não conheciam os limites da moralidade humana. Gabriel, que finalmente havia retornado da sala da diretoria após descobrir que a convocação era completamente falsa, sentou-se na arquibancada do ginásio vazio. Ao abrir o seu celular para verificar as mensagens acumuladas, o seu sangue congelou imediatamente nas veias, ao deparar-se com o vídeo terrível. O choque absoluto paralisou os seus músculos enquanto ele assistia à cena repulsiva de Valentina cortando o cabelo de Maria Clara com extrema violência. A revolta tomou conta de sua alma, e a imagem daquela barbárie gratuita destruiu completamente o restinho de afeto que ele nutria. O jovem herdeiro sentiu um nó gigantesco formar-se na garganta, e lágrimas de raiva e profunda impotência embaçarem a sua visão consideravelmente. Ele percebeu de forma dolorosa que a sua tentativa bem-intencionada de aproximação e proteção havia, na verdade, desencadeado aquela fúria terrível e descontrolada. A culpa esmagou o seu peito com a força de um furacão furioso, fazendo-o prometer silenciosamente que não deixaria tamanha crueldade passar impunemente jamais. Gabriel levantou-se rapidamente da arquibancada fria, determinado a encontrar a garota ferida e oferecer toda a proteção que ela realmente precisava e merecia. Enquanto isso, na mansão imponente e luxuosa da família Albuquerque, a venerável matriarca Dona Helena repousava tranquilamente na poltrona do seu escritório silencioso. Uma das empregadas domésticas assustadas mostrou-lhe discretamente o terrível vídeo que estava circulando nos grupos dos filhos dos funcionários mais ricos da região. Ao assistir às cenas de agressão cometidas pela própria neta mimada e cruel, a senhora de cabelos brancos sentiu um choque profundo e avassalador. Mas não foi apenas a maldade de Valentina que acelerou violentamente o coração fraco e cansado daquela mulher, marcada por antigos segredos. O olhar arguto de Dona Helena congelou instantaneamente quando a câmera do celular focou na nuca sangrenta da jovem bolsista, humilhada no vídeo. A pequena mancha avermelhada em formato de lua crescente, que ficou totalmente visível após o corte brutal, brilhou intensamente na tela iluminada do aparelho. Aquela marca de nascença única e inconfundível era o exato sinal que a sua neta verdadeira e desaparecida possuía desde o dia do nascimento. A respiração da velha matriarca falhou subitamente,
e o telefone escorregou das suas mãos trêmulas, caindo com um baque surdo no tapete felpudo. A chuva continuava a castigar impiedosamente as ruas íngremes e esburacadas da Rocinha, quando Maria Clara finalmente alcançou a entrada de sua comunidade. O peso do mundo parecia repousar sobre os seus ombros frágeis, enquanto ela subia os degraus escorregadios que levavam ao seu pequeno barraco. O capuz encharcado do moletom escondia a atrocidade cometida contra a sua beleza, mas não disfarçava o tremor constante do seu corpo. Cada passo era uma batalha silenciosa entre a dor da humilhação e a necessidade desesperada de encontrar um refúgio seguro longe da crueldade extrema do colégio. Ao empurrar a porta rangente de madeira compensada, o calor acolhedor da pequena casa contrastou violentamente com o frio congelante que cortava a sua pele. O seu pai adotivo estava sentado à modesta mesa da cozinha, consertando um rádio antigo sob a luz fraca de uma lâmpada amarelada. Quando ele ergueu os olhos e viu a figura encolhida da filha, o sorriso afetuoso que iluminava o seu rosto desapareceu instantaneamente. Um instinto paternal de proteção disparou em seu peito ao perceber a aura de imensa tristeza e sofrimento mudo que emanava da jovem parada na soleira. Preocupado, o velho homem aproximou-se rapidamente e tocou os ombros molhados de Maria Clara, perguntando com a voz embargada o que havia acontecido na escola. Sem conseguir proferir uma única palavra para explicar o horror vivenciado, ela simplesmente fechou os olhos marejados e abaixou o capuz encharcado com as mãos trêmulas. O choque paralisou o trabalhador humilde ao ver a cabeça desfigurada da sua amada filha. Os fios negros e majestosos reduzidos a um corte irregular, picotado e terrivelmente grotesco. A ferida avermelhada na nuca dela denunciava a violência física covarde que acompanhara aquela terrível e inaceitável agressão estética. Lágrimas quentes e abundantes começaram a escorrer pelo rosto enrugado do pai adotivo, misturando-se com uma indignação feroz que ele raramente demonstrava. Ele abraçou a garota com uma força desesperada, chorando copiosamente ao beijar o topo da sua cabeça mutilada pela maldade alheia. O homem honrado jurou em voz alta que não deixaria tamanha crueldade passar impune, prometendo ir à delegacia e processar o colégio rico por permitir que monstros destruíssem a dignidade da sua menina. A revolta fervia em suas veias trabalhadoras, exigindo uma justiça imediata e severa contra os filhos mimados e perversos da aristocracia carioca. No entanto, Maria Clara afastou-se suavemente do abraço protetor e segurou as mãos calejadas do seu pai com uma ternura infinita e apaziguadora. Com uma voz surpreendentemente calma e desprovida de qualquer rancor venenoso, ela implorou que ele abandonasse a ideia de vingança ou confronto judicial contra aquelas pessoas poderosas. A jovem explicou que o ódio apenas geraria mais sofrimento para a pequena família, e que a verdadeira justiça não seria encontrada nos tribunais corruptos dos homens ricos. Ela pediu que entregassem a dor nas mãos de Deus, confiando plenamente que o Senhor julgaria no tempo certo. O pai adotivo escutou as palavras sábias da filha com o coração ainda apertado pela dor sufocante da impotência social e financeira. A pureza celestial que habitava a alma de Maria Clara era um farol brilhante, capaz de acalmar as tempestades mais violentas do mundo terreno. Ele assentiu lentamente, enxugando as lágrimas dolorosas com as costas das mãos sujas de graxa, e guiou a menina até o pequeno altar improvisado no canto da sala. Ajoelhados no chão de cimento, os dois uniram as vozes em uma oração fervorosa, pedindo força para suportar a escuridão sem perder a capacidade divina de amar. Enquanto a paz perdoadora reinava no interior do barraco na Rocinha, o caos virtual alimentava o ego doentio da herdeira na Zona Sul. Valentina estava deitada em sua cama luxuosa, deslizando os dedos manicurados pela tela brilhante do seu smartphone de última geração. O vídeo da agressão somava milhares de visualizações e comentários maldosos nos grupos fechados da elite escolar, consolidando a sua posição de liderança absoluta através do medo e da intimidação cruel. A patricinha sorria diabolicamente a cada nova mensagem de apoio bajulador
que recebia das suas amigas vazias e completamente desprovidas de empatia genuína. A certeza absoluta da impunidade cegava a mente corrompida da jovem aristocrata, que acreditava ser intocável devido à enorme fortuna incalculável da sua família. Ela não sentia uma única gota de remorso pela destruição brutal que causara a vida e a autoestima da humilde colega. Pelo contrário, Valentina considerava a sua ação violenta como uma verdadeira obra-prima de controle social, uma lição necessária para manter a escória afastada do seu círculo dourado e exclusivo. Mal sabia ela que a sua própria arrogância desmedida acabara de acender o pavio lento de uma bomba devastadora que destruiria todo o seu império mentiroso. No andar inferior da mesma mansão espetacular, a atmosfera no escritório silencioso da matriarca da família Albuquerque estava carregada de uma tensão insuportável. Dona Helena permanecia sentada em sua poltrona de couro escuro, respirando com extrema dificuldade enquanto tentava processar as imagens chocantes que acabara de presenciar no celular da empregada. O aparelho continuava caído no tapete felpudo, mas a imagem da marca de nascença vermelha, em formato de lua crescente, estava gravada na sua mente exausta. O coração da velha senhora batia descompassadamente, ressuscitando fantasmas de um passado sombrio que ela acreditava estarem enterrados para todo o sempre. 17 anos de dor silenciosa e buscas infrutíferas culminavam naquele instante surreal de revelação digital provocada pela crueldade inexplicável de Valentina. Dona Helena lembrava-se vividamente da noite chuvosa em que a sua neta biológica verdadeira nascera. Uma criança frágil e pequena que portava aquele sinal inconfundível na nuca sensível. A lembrança do desaparecimento misterioso da bebê do berçário luxuoso do hospital particular ainda rasgava a sua alma como uma faca afiada e cruel. A matriarca sempre suspeitou das circunstâncias nebulosas que envolveram aquela tragédia familiar profunda, mas nunca conseguiu reunir provas necessárias para confrontar todos os culpados extremamente manipuladores. Com um esforço monumental para dominar as suas emoções avassaladoras, a experiente senhora debruçou-se e apanhou o telefone celular do chão com as mãos trêmulas. Ela revisou o vídeo repulsivo mais uma vez, pausando a imagem no milissegundo em que o pescoço machucado da jovem vítima ficava totalmente visível para a câmera. A semelhança daquela marca avermelhada com a lembrança sagrada que ela guardava era absoluta. Impossível de ser tratada como uma mera coincidência do destino implacável. Dona Helena tomou uma decisão firme e irrevogável. Naquele instante escuro, ela investigaria aquele mistério sombrio sozinha e no mais absoluto e rigoroso sigilo, sem perder tempo com lamentações. A matriarca caminhou decididamente até a sua imponente mesa de carvalho antigo e destrancou a gaveta com uma chave dourada. Ela retirou um telefone criptografado, usado exclusivamente para assuntos confidenciais, e discou o número do seu investigador particular mais leal e antigo. Em poucas palavras carregadas de autoridade inquestionável, ela ordenou que ele viesse imediatamente à mansão da família, usando a entrada de serviço para evitar olhares curiosos dos outros empregados. A tempestade que Valentina havia iniciado, por pura maldade, estava prestes a varrer a fundação podre de toda a aristocracia rica dos Albuquerque. Menos de meia hora depois, sob a cobertura protetora da chuva torrencial que ainda castigava o Rio de Janeiro, o investigador adentrou discretamente o escritório silencioso. Ele era um homem com um olhar perspicaz e uma postura rigidamente profissional, acostumado a lidar com os segredos escandalosos da elite carioca milionária. Dona Helena entregou-lhe o celular da empregada com o vídeo pausado, ordenando que ele analisasse a imagem com a máxima atenção e cuidado. O silêncio pesado tomou conta do ambiente luxuoso, enquanto o profissional experiente observava as feições entristecidas da jovem agredida brutalmente, de forma covarde e inaceitável, pelas ricas garotas. A matriarca explicou as suas suspeitas com uma voz firme. Apesar da dor profunda que apertava o seu coração, machucado pelas mentiras familiares do passado, ela revelou a existência da marca de nascença da sua verdadeira neta
e ordenou que o investigador descobrisse absolutamente tudo sobre a estudante bolsista chamada Maria Clara. A missão exigia uma investigação completa e imediata sobre as origens da garota pobre. Quem eram os seus pais adotivos e como ela havia chegado à Rocinha. Além disso, ela exigiu uma forma segura e infalível de conseguir material genético da jovem para um exame secreto e totalmente conclusivo, enquanto a teia de segredos familiares começava a ser desvendada na mansão. O jovem Gabriel vivenciava a sua própria jornada angustiante pelas ruas molhadas da cidade. Ele dirigia o seu carro esportivo luxuoso, sem destino certo, atormentado pela culpa avassaladora e pelo desejo desesperado de encontrar Maria Clara e pedir perdão. O rapaz sabia que não poderia simplesmente subir o morro da Rocinha à noite sem colocar a si mesmo e a garota em um perigo ainda maior devido às tensões locais. Ele parou o veículo em um mirante vazio, observando as luzes cintilantes da favela, com seu coração sangrando profundamente. A imagem chocante da humilhação gravada naquele maldito vídeo recusava-se a abandonar a mente inquieta do herdeiro, alimentando uma repulsa definitiva pelas futilidades superficiais do seu próprio mundo milionário. Gabriel percebeu que a sua amizade longa com Valentina estava irremediavelmente destruída, envenenada pela crueldade imperdoável que a patricinha demonstrara de forma tão sádica e pública. Ele jurou silenciosamente sob a chuva fina que, a partir daquele momento sombrio, dedicaria os seus dias a proteger a jovem bolsista de qualquer nova agressão covarde. O amor inocente que começava a brotar em seu peito transformou-se em um poderoso escudo protetor inquebrável e muito resistente. A manhã de sábado amanheceu com um céu limpo, banhando o Rio de Janeiro com um sol radiante que parecia ignorar as tragédias silenciosas da noite fria. No pequeno barraco da Rocinha, Maria Clara acordou cedo e caminhou até o espelho quebrado, com uma coragem renovada pela fé inabalável em dias melhores. Ela pegou uma tesoura simples de costura e começou a acertar pacientemente as pontas irregulares e desiguais do seu cabelo brutalmente mutilado. Cada corte preciso era acompanhado de uma oração profunda de perdão, libertando o seu espírito do fardo imenso e destrutivo do ódio humano que a cercava cruelmente. O resultado final, diante do espelho trincado, revelou uma transformação surpreendente na aparência da jovem moradora humilde daquela imensa comunidade carente carioca. O cabelo curto, que agora emoldurava delicadamente o seu rosto bonito, não a deixava menos bela, mas conferia-lhe uma aura de maturidade e força interior inegavelmente cativante. A ausência da cabeleira negra parecia ter revelado ainda mais a profundidade expressiva dos seus olhos amendoados e a pureza deslumbrante do seu sorriso gentil. Maria Clara percebeu que a verdadeira beleza residia na sua resiliência pacífica, um tesouro sagrado que nenhuma tesoura rica poderia jamais cortar, ferir ou conseguir destruir. Quando o pai adotivo entrou na cozinha e viu a filha com o seu novo visual, os seus olhos encheram-se imediatamente de lágrimas, de orgulho e amor. Ele abraçou Maria Clara com ternura infinita, murmurando que ela era a flor mais resistente e linda que já havia brotado nas terras secas daquela favela imensa. A aceitação carinhosa do velho homem encheu o coração da jovem de uma paz celestial, confirmando que o amor familiar era a cura para as feridas terrenas. Juntos, eles tomaram o seu café simples, prontos para enfrentar o mundo perverso com a dignidade inabalável dos filhos de Deus. Enquanto a jovem recuperava a sua autoestima através da fé, o plano investigativo meticuloso de Dona Helena já começava a apresentar movimentos no cenário da cidade maravilhosa, seguindo ordens expressas. O detetive particular dirigiu-se ao Colégio Elite de Laranjeiras, disfarçado de inspetor sanitário, para não levantar suspeitas. O seu objetivo inicial era garantir material genético inquestionável, e ele sabia perfeitamente que as garotas cruéis haviam descartado os cabelos da vítima no próprio local do crime. Com luvas de látex, ele revistou silenciosamente a grande lixeira plástica da sala de artes, totalmente vazia e isolada dos outros alunos ricos e prepotentes.
no fundo do recipiente de lixo escolar, escondidos sob rascunhos de desenhos e copos amassados, repousavam os longos tufos negros que pertenciam à inocente garota da Rocinha. O investigador recolheu as amostras valiosas com extremo cuidado cirúrgico, guardando as mechas escuras dentro de pequenos sacos plásticos, herméticos e esterilizados para evitar contaminação. Aqueles fios cortados pela maldade cega de Valentina agora se transformariam na arma científica inquestionável que destruiria a sua vida luxuosa. O material biológico foi encaminhado diretamente para um laboratório secreto de confiança máxima para a realização urgente e silenciosa do exame comparativo de perfil genético e DNA, alheia à rede silenciosa de investigação implacável que se formava rapidamente ao seu redor. Valentina promovia uma festa luxuosa na piscina da mansão para celebrar a sua vitória sádica, rodeada por amigos fúteis que a idolatravam por puro medo. A herdeira exibia o seu biquíni importado e brindava com taças de champanhe francês. Ela sentia-se a rainha incontestável do Rio de Janeiro, uma divindade intocável que podia esmagar qualquer pessoa pobre que ousasse cruzar o seu caminho dourado. A sua risada estridente ecoava pelo imenso jardim tropical, mascarando perfeitamente a enorme podridão moral que corroía profundamente o seu próprio espírito vazio. O sol dominical escondeu-se vagarosamente atrás das majestosas montanhas cariocas, anunciando a chegada de mais uma noite profunda e recheada de segredos perturbadores prestes a explodir. Maria Clara dormia em paz no seu barraco simples, embalada pela certeza de que a proteção divina nunca abandona os corações que escolhem o caminho virtuoso e iluminado do perdão incondicional. Enquanto isso, o laboratório secreto trabalhava freneticamente nas amostras capilares, cruzando as sequências invisíveis de DNA que logo desmascarariam a farsa macabra da temida família Albuquerque. A tempestade armada da verdadeira justiça dos céus estava completamente pronta para castigar severamente os orgulhosos e reerguer os injustiçados. O relógio antigo de pêndulo ecoava compassadamente pelas paredes do escritório luxuoso da matriarca da família Albuquerque. Dona Helena caminhava incessantemente de um lado para o outro, sentindo o peso angustiante de cada segundo que passava. A chuva fina que caía do lado de fora parecia lavar os pecados acumulados durante 17 anos de mentiras sombrias e imperdoáveis. O investigador particular havia prometido entregar os resultados do exame genético naquela exata manhã, e a ansiedade consumia o peito da velha senhora. Ela apertava um terço de prata entre os dedos trêmulos, implorando aos céus por uma resposta definitiva. A porta de carvalho maciço finalmente se abriu com um rangido suave, permitindo a entrada discreta do detetive de confiança. Ele carregava um envelope pardo selado com fita de segurança, o objeto que guardava o poder absoluto de destruir impérios construídos sobre falsidades cruéis. Dona Helena parou abruptamente no centro da sala, sentindo o coração bater descompassadamente contra as costelas frágeis e cansadas pela idade avançada. Com as mãos trêmulas e a respiração ofegante, ela pegou o documento decisivo das mãos do profissional silencioso, agradecendo com um simples e solene aceno de cabeça antes de dispensá-lo imediatamente do recinto. Sozinha novamente em seu santuário particular, a matriarca sentou-se na poltrona de couro e rasgou o envelope com uma pressa desesperada e quase selvagem. Os seus olhos experientes percorreram rapidamente as linhas complexas do relatório laboratorial, impresso em papel timbrado de altíssima segurança e sigilo absoluto. Quando a sua visão embaçada por lágrimas reprimidas alcançou o veredito final destacado em negrito no final da página, o mundo inteiro pareceu parar de girar. A probabilidade de parentesco genético era de 99,9%, confirmando cientificamente que Maria Clara era a sua neta biológica verdadeira e legítima. Uma onda avassaladora de emoções conflitantes inundou a alma ferida da senhora de cabelos brancos, misturando uma alegria indescritível com uma dor lancinante e profunda. Ela chorou copiosamente, agarrando o papel oficial contra o peito, como se pudesse abraçar a criança
que lhe fora cruelmente roubada há tantos anos dolorosos. A imagem da garota humilde sendo humilhada impiedosamente pela falsa herdeira queimava a sua mente com a intensidade de um ferro em brasa incandescente. A justiça divina, finalmente, havia traçado os caminhos misteriosos para trazer a verdade à tona, revelando a teia de mentiras tecida dentro da sua própria casa. A mente lúcida de Dona Helena viajou no tempo, mergulhando nas lembranças sombrias da noite em que a tragédia familiar começou. A sua nora, uma mulher movida exclusivamente pela ambição desmedida e pelo desejo insaciável de status social, passara por uma gravidez extremamente complicada e turbulenta. O casamento do filho da matriarca estava por um fio, e a esposa desesperada sabia que apenas um herdeiro saudável poderia garantir a sua posição na dinastia. O medo terrível de perder a fortuna incalculável transformou o coração daquela mãe manipuladora em uma verdadeira pedra de gelo insensível. Naquela fatídica noite de tempestade intensa, a criança nasceu prematura, pequena e diagnosticada com graves problemas respiratórios que ameaçavam a sua frágil existência. A nora de Dona Helena, ao ver a bebê doente e escutar as previsões pessimistas dos médicos comprados, tomou uma decisão monstruosa e imperdoável. Ela recusou-se a aceitar uma filha que considerava defeituosa, temendo que o marido usasse a tragédia como a desculpa perfeita para pedir o divórcio e abandoná-la sem nenhum centavo. A ganância falou infinitamente mais alto do que qualquer instinto materno natural, selando o destino cruel daquela pequena alma inocente e desamparada. Com a conivência criminosa de um médico corrupto e de uma enfermeira inescrupulosa, a mãe biológica orquestrou uma troca diabólica dentro do hospital particular luxuoso. Exatamente na mesma ala maternidade, uma empregada humilde da mansão também dera à luz uma menina perfeitamente saudável, mas cujos pais não podiam sustentá-la dignamente, usando maços de dinheiro sujo e ameaças veladas. A nora comprou a criança da serva e a colocou no berço de ouro da família aristocrata. Essa bebê, comprada e falsamente registrada, cresceu cercada de luxos extremos e mimos excessivos, tornando-se a cruel e mimada Valentina que todos conheciam hoje, a verdadeira herdeira biológica, doente e portadora da marca de nascença em formato de lua crescente. Foi entregue a um capanga cruel na calada da noite. As ordens explícitas da nora eram para que a criança fosse deixada em algum beco escuro da cidade para morrer lentamente de frio e inanição. No entanto, a providência divina agiu misteriosamente, guiando os passos de um trabalhador honesto da Rocinha pelas ruas desertas daquela madrugada chuvosa e incrivelmente gélida. Esse homem de bom coração encontrou o pequeno embrulho choroso, levou-o para o seu barraco simples e cuidou da bebê com um amor incondicional, contra todas as terríveis probabilidades médicas e expectativas cruéis da sua mãe biológica. A menina frágil sobreviveu milagrosamente sob os cuidados amorosos do pai adotivo. A pureza do ar humilde da favela e as orações diárias do operário curaram os pulmões enfraquecidos da criança, rejeitada pela elite hipócrita e impiedosa. Ela cresceu forte, bela e dona de uma bondade celestial, que iluminava todos os cantos sombrios da comunidade carente, onde passou a residir pacificamente. Maria Clara era a prova viva de que a luz de Deus jamais poderia ser apagada pela maldade humana, florescendo majestosamente em meio à adversidade. De volta ao presente, Dona Helena secou as lágrimas com um lenço de seda e guardou o laudo cuidadosamente no cofre blindado. Uma determinação feroz e inabalável substituiu o pranto dolorido, transformando a frágil senhora em uma verdadeira leoa pronta para defender o seu sangue. Ela não permitiria que a nora criminosa e a falsa neta continuassem desfrutando de uma vida luxuosa construída sobre o sofrimento indescritível da sua verdadeira descendente. O plano de retribuição precisava ser executado de maneira magistral e pública, garantindo que os culpados bebessem até a última gota do veneno. A oportunidade perfeita para desmascarar toda essa farsa doentia apresentava-se no calendário de eventos mais importantes e aguardados da alta sociedade da capital carioca.
Na próxima sexta-feira, o Colégio Elite de Laranjeiras celebraria o seu pomposo aniversário de fundação com uma grandiosa cerimônia de gala beneficente para centenas de convidados. A família Albuquerque seria a grande homenageada da noite. E Valentina estava escalada para discursar no palco principal sobre generosidade e liderança estudantil impecável. A matriarca decidiu que aquele palco iluminado e repleto de câmeras seria o tribunal perfeito para expor a crueldade implacável e a falsidade dos criminosos, enquanto a tempestade justiceira era meticulosamente orquestrada nos bastidores da mansão. A manhã de segunda-feira marcou o retorno de Maria Clara à instituição educacional opressora. Ao invés de se esconder covardemente sob o capuz encharcado, como fizera na sexta-feira sombria, a jovem bolsista optou por erguer a cabeça com dignidade. Ela caminhou com passos firmes pelos portões de ferro batido, exibindo abertamente o seu novo cabelo curto e repicado que emoldurava o seu rosto angelical e forte. A sua postura resiliente e pacífica exalava uma coragem silenciosa que causou um choque absoluto nos estudantes fofoqueiros e extremamente maldosos do pátio. O burburinho espalhou-se instantaneamente pelos corredores de mármore brilhante assim que a garota da Rocinha atravessou a imensa entrada principal com a sua mochila desgastada. Aqueles que esperavam ver uma vítima derrotada, chorosa e completamente humilhada, depararam-se com uma guerreira abençoada que parecia inabalável diante das provações terrenas mais terríveis. Os sussurros venenosos perderam grande parte da sua força agressiva, substituídos por olhares de pura perplexidade e uma admiração muito relutante pela bravura incontestável daquela estranha aluna novata. Maria Clara não permitiu que as sombras do ódio apagassem a sua luz espiritual, perfeitamente preservada e protegida por anjos celestiais invisíveis. Quando Valentina cruzou o corredor principal, cercada pelo seu séquito de amigas cruéis, o sorriso sarcástico desapareceu rapidamente do seu rosto, excessivamente maquiado e arrogante. A herdeira paralisou, ao notar que o seu plano diabólico de destruição psicológica falhara miseravelmente em quebrar o espírito luminoso e puro da sua maior rival. Ver a bolsista sorrindo suavemente para um inspetor escolar, sem demonstrar nenhuma gota de vergonha pelo cabelo mutilado, incendiou o ego inflado da patricinha de forma descontrolada. A fúria borbulhava intensamente nas veias da falsa aristocrata, que apertou os punhos, sentindo uma necessidade urgente de provocar ainda mais dor gratuita. A patricinha vingativa marchou furiosamente na direção de Maria Clara, pronta para proferir uma nova enxurrada de insultos humilhantes e ameaças veladas diante de todos. No entanto, antes que a garota má pudesse sequer abrir a boca pintada de vermelho, Gabriel surgiu subitamente do meio da multidão de alunos atônitos. O jovem herdeiro posicionou-se firmemente ao lado da bolsista, lançando um olhar de puro desprezo e profundo desapontamento na direção da sua antiga amiga de infância milionária. Essa atitude protetora e extremamente pública causou um alvoroço gigantesco entre os espectadores sedentos por mais um escândalo juvenil naquela escola rigorosa, com uma voz fria e inabalável que ecoou claramente por todo o corredor silencioso. Gabriel exigiu que Valentina nunca mais ousasse chegar perto daquela garota inocente. Ele declarou abertamente que sentia nojo extremo da atitude covarde e criminosa que ela e as suas comparsas haviam cometido na sala de artes isolada. O choque pintou o rosto da falsa herdeira de uma palidez fantasmagórica, incapaz de processar a rejeição absoluta e pública do rapaz que ela amava secretamente. A humilhação que ela tentara impor à menina pobre voltava-se agora contra ela com a força devastadora de um bumerangue perigosamente afiado. Maria Clara olhou para o rapaz com uma gratidão silenciosa, brilhando nos seus profundos olhos escuros, mas tocou levemente o braço forte do seu defensor inesperado. Ela murmurou gentilmente que não era necessário cultivar sentimentos raivosos, lembrando-o de que a vingança nunca foi um caminho aprovado pelos ensinamentos de Jesus Cristo. A sabedoria madura daquela jovem moradora de favela contrastava imensamente com a infantilidade destrutiva e imoral das adolescentes ricas, que observavam a cena completamente perplexas e estáticas.
Gabriel relaxou os músculos tensos, maravilhado com a capacidade divina de perdão que habitava o coração daquela garota extraordinária e forte, incapaz de suportar a vergonha pública e a rejeição de Gabriel. Valentina girou nos calcanhares e fugiu apressadamente em direção ao banheiro feminino luxuoso do andar. As suas amigas seguiram-na como cãezinhos assustados, percebendo pela primeira vez que a tirania da sua líder impiedosa estava começando a apresentar falhas irreparáveis e graves, escondida dentro de uma das cabines fechadas. A patricinha chorou, lágrimas de pura raiva e frustração, jurando que destruiria a vida daquela bolsista de uma vez por todas. Ela não sabia que a sua própria ruína absoluta já havia sido selada cientificamente e assinada pela sua implacável avó idosa. Enquanto o drama adolescente desenrolava-se nas dependências do colégio, Dona Helena movimentava as suas peças no tabuleiro de xadrez da alta sociedade com precisão militar extrema. Ela convocou os melhores advogados do estado do Rio de Janeiro para uma reunião sigilosa na biblioteca da mansão e apresentou todas as provas contundentes reunidas. Os profissionais jurídicos prepararam rapidamente os documentos de reconhecimento de paternidade, além de mandados de prisão contra o médico corrupto e a nora gananciosa e criminosa. O cerco fechava-se de maneira invisível e letal ao redor daqueles que lucraram ilicitamente com a dor de uma criança indefesa. A matriarca também ordenou que transferências financeiras substanciais fossem preparadas secretamente para garantir o futuro brilhante de Maria Clara e do seu nobre pai adotivo bondoso. Dona Helena sentia uma imensa e profunda gratidão por aquele operário humilde que salvou a sua neta da morte certa nas ruelas escuras e chuvosas cariocas. Ela pretendia não apenas revelar a verdade absoluta ao mundo inteiro, mas também recompensar fartamente o amor incondicional que protegeu a verdadeira herdeira dos Albuquerque das garras perversas. A justiça divina finalmente cobrava as suas dívidas pesadas, usando as mãos experientes daquela senhora para restaurar o imenso equilíbrio cósmico. Os dias que antecederam a festa de aniversário do Colégio Elite de Laranjeiras foram marcados por uma tensão crescente e silenciosa que pairava pesadamente pelo ar úmido. Valentina recuperou a sua postura arrogante, caminhando pelos corredores com o nariz empinado, certa de que o seu discurso de gala apagaria qualquer mancha na sua reputação superficial. Maria Clara continuou focada nos seus estudos rigorosos, ignorando as provocações infantis e aceitando a companhia protetora e cada vez mais afetuosa do jovem herdeiro. Ninguém no colégio desconfiava do furacão devastador de proporções épicas que estava prestes a varrer completamente as estruturas da elite hipócrita. Na véspera do grande e aguardado evento beneficente, Dona Helena visitou a capela particular da mansão para uma última oração silenciosa e cheia de esperança renovada. Ajoelhada diante da imagem sagrada da Virgem Maria, ela pediu perdão pelas mentiras que permitiu florescerem debaixo do seu próprio teto por ignorância e cegueira voluntária. Ela suplicou por força e serenidade para enfrentar o escândalo público que arruinaria o nome da sua nora, mas que devolveria a honra à sua verdadeira descendente. O exame de DNA era a espada da verdade, inquestionável, que cortaria finalmente as correntes de toda aquela maldade oculta e sombria. A tempestade implacável que havia começado com um ato covarde de bullying juvenil em uma sala de artes isolada, transformara-se rapidamente em uma gigantesca avalanche incontrolável. A semente de ódio, plantada pelas mãos cruéis de Valentina, havia germinado de forma inesperada, revelando raízes podres que estrangulariam todos os seus privilégios ilícitos e imorais. A garota de cabelos negros e curtos da Rocinha dormia tranquilamente no seu barraco, completamente ignorante sobre a imensa herança bilionária e legítima que a aguardava gloriosamente. O destino havia traçado o seu julgamento supremo, e a hora da grande revelação chocante contava os seus últimos segundos. A tão aguardada noite de sexta-feira finalmente desceu sobre a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro com um brilho espetacular e festivo. O imponente salão principal do Colégio Elite de Laranjeiras estava magnificamente decorado com arranjos florais exuberantes e lustres de cristal reluzentes.
Carros luxuosos e blindados começaram a chegar sucessivamente, descarregando políticos influentes, empresários milionários e as famílias mais tradicionais da aristocracia carioca. O ar-condicionado potente contrastava com o calor humano da alta sociedade, que desfilava em vestidos de alta costura, joias caríssimas e sorrisos perfeitamente ensaiados para as câmeras dos fotógrafos exclusivistas. Valentina Albuquerque fez a sua entrada triunfal no evento beneficente, vestindo um modelo exclusivo trazido diretamente das famosas passarelas europeias. O tecido prateado moldava-se perfeitamente ao seu corpo, refletindo as luzes do salão como uma verdadeira deusa intocável e absolutamente soberana. Ela caminhava de braços dados com a sua mãe adotiva, a mulher que orquestrara a terrível troca de bebês no passado sombrio. Ambas sorriam com uma falsidade impressionante, posando para os jornalistas enquanto fingiam representar o ápice da benevolência, da moralidade inquestionável e da generosidade admirável de toda a alta classe social do país, longe dos flashes agressivos e das taças de champanhe francês. Maria Clara adentrou o recinto acompanhada pelo jovem e atencioso Gabriel. Ela usava um vestido simples e modesto, costurado com imenso amor pelas vizinhas talentosas e bondosas da favela da Rocinha. O tecido liso de cor creme ressaltava a sua pele morena e contrastava lindamente com o seu novo corte de cabelo curto e moderno. A sua beleza natural e desprovida de artifícios brilhava de uma maneira pura, atraindo os olhares curiosos daqueles que estavam acostumados apenas com aparências plásticas e completamente artificiais. Quando os olhos cruéis de Valentina encontraram a figura elegante e serena da garota bolsista, um ódio irracional ferveu nas suas veias. A herdeira arrogante apertou a haste da sua taça de cristal com uma força desproporcional, quase estilhaçando o vidro delicado nas suas mãos esmaltadas. Ver a sua inimiga invicta e sorrindo ao lado do herdeiro mais cobiçado da escola era uma verdadeira afronta insuportável ao seu domínio tirânico. A patricinha prometeu silenciosamente que usaria o seu grande discurso no palco para humilhar a novata de uma vez por todas perante os convidados. O som estridente de um sino de prata chamou a atenção de todos os presentes, indicando o aguardado início da cerimônia oficial. O diretor do colégio subiu ao palco grandioso, proferindo palavras eloquentes sobre a enorme importância da educação de excelência e dos valores morais inabaláveis. Ele exaltou a longa parceria entre a instituição de ensino e as famílias ricas, ignorando convenientemente as injustiças diárias que aconteciam nos bastidores escolares. Em seguida, ele anunciou com entusiasmo o momento mais importante daquela noite especial, o discurso comovente da brilhante aluna representante, a jovem Valentina Albuquerque, sob uma estrondosa e ensaiada salva de palmas. A herdeira loira caminhou majestosamente até o púlpito iluminado, ajustando o microfone com extrema elegância. Ela iniciou o seu discurso hipócrita, falando sobre a necessidade urgente de compaixão e solidariedade para com os menos favorecidos da sociedade carioca. A sua voz doce e perfeitamente modulada escondia a perversidade profunda de uma alma corrompida pelo egoísmo e pela total ausência de empatia verdadeira. A mãe adotiva de Valentina assistia à cena com os olhos marejados de falso orgulho, desfrutando da ilusão perfeita que havia construído através de crimes passados. No entanto, antes que a garota má pudesse anunciar a doação financeira da sua família milionária, as imensas portas duplas do salão abriram-se violentamente. Um silêncio sepulcral e assustador abateu-se imediatamente sobre a multidão surpresa quando a imponente figura da matriarca Dona Helena cruzou a soleira luminosa. Ela caminhava com uma postura rígida e autoritária, apoiada na sua bengala de prata reluzente, exalando um poder formidável que paralisou todos os presentes. Atrás dela, uma equipe de advogados renomados e investigadores particulares avançava em formação rígida, carregando pastas pesadas, repletas de provas documentais irrefutáveis e definitivas. Valentina interrompeu o seu longo discurso na metade da frase ensaiada, olhando para a avó com uma expressão de total confusão
e estranhamento. A velha senhora subiu lentamente os degraus do palco principal, ignorando completamente os olhares chocados e os sussurros apreensivos da alta sociedade ali reunida. Ao alcançar o centro das atenções, Dona Helena retirou o microfone das mãos trêmulas da neta falsa, com uma firmeza surpreendente para a sua idade. Ela olhou diretamente para a multidão silenciosa e rica, preparando-se mentalmente para lançar a bomba devastadora que destruiria as fundações podres da sua linhagem. Com uma voz potente e inabalável, que ecoou fortemente por todo o imenso salão de festas, a matriarca exigiu a atenção absoluta de todos. Ela declarou que aquela celebração ostensiva da família Albuquerque era baseada em uma mentira monstruosa, um crime inaceitável cometido nas sombras por pura ambição. A mãe adotiva de Valentina, sentada na primeira fileira de cadeiras acolchoadas, sentiu o sangue congelar nas veias e a sua pele tornar-se pálida. O pânico absoluto apoderou-se da mente corrompida da mulher criminosa. Percebendo tardiamente que o seu terrível segredo de 17 anos finalmente havia sido descoberto, Dona Helena ergueu o braço trêmulo e apontou o seu dedo indicador majestoso diretamente para a figura humilde de Maria Clara na plateia atônita. A velha senhora pediu gentilmente que a jovem estudante bolsista subisse as escadas do palco para ficar ao seu lado perante todos os convidados. Confusa e visivelmente emocionada, a garota da Rocinha obedeceu ao chamado solene, sendo guiada com muito cuidado e respeito pelas mãos firmes do jovem Gabriel. Ao chegar lá em cima, a beleza genuína da verdadeira neta contrastou fortemente com a palidez artificial e desesperada da falsa aristocrata invejosa. Com um aceno de cabeça rápido, o advogado principal abriu uma pasta de couro escuro e retirou o exame de laboratório certificado e carimbado. O documento legal foi projetado imediatamente no imenso telão iluminado atrás do palco principal, tornando a verdade inegável visível para absolutamente todo o salão. O gráfico genético exibia uma compatibilidade de 99,9% entre a poderosa matriarca milionária e a humilde garota das favelas. Os convidados da elite soltaram exclamações coletivas de puro choque, enquanto os murmúrios de escândalo cresciam como uma tempestade violenta dentro da luxuosa festividade. A matriarca virou-se lentamente e fixou o seu olhar furioso e penetrante na nora, amedrontada, que chorava histericamente sentada na primeira fileira do evento. Com o coração sangrando de decepção familiar, Dona Helena revelou detalhadamente o esquema macabro que resultou na troca deliberada das bebês no luxuoso hospital. Ela contou ao mundo como a ambição desmedida daquela mãe corrompida descartou uma criança doente e inocente apenas para preservar uma herança bilionária e imerecida. As palavras cortantes da velha senhora soavam como chibatadas morais, destruindo impiedosamente a reputação impecável e a máscara de falsa bondade da vilã mentirosa. Ao compreender a gravidade devastadora daquela revelação científica, Valentina caiu de joelhos no chão polido do palco, soltando um grito estridente de puro desespero. O seu império de futilidades, erguido sobre uma fundação de mentiras roubadas, desmoronou em uma fração de segundos dolorosa perante toda a elite carioca. A garota que torturara Maria Clara cruelmente devido às suas origens humildes, descobriu que, ironicamente, ela mesma era filha de uma simples empregada doméstica assalariada. A justiça poética e divina castigava o seu orgulho desmedido com a humilhação pública mais severa e definitiva que uma pessoa arrogante poderia suportar. Maria Clara ouvia as declarações chocantes da matriarca, com os olhos arregalados de surpresa absoluta e o peito subindo e descendo em respirações aceleradas. O sangue que corria nas veias daquela senhora autoritária era exatamente o mesmo sangue que pulsava no seu próprio coração generoso e compassivo. A dor de saber que fora descartada friamente pela própria mãe biológica misturou-se com o profundo alívio de finalmente compreender as suas raízes verdadeiras. As lágrimas escorreram silenciosamente pelo seu rosto moreno, mas ela não demonstrou nenhum ódio rancoroso. Mantendo a serenidade espiritual
ensinada pelo amor divino de Deus. O som estridente de sirenes policiais invadiu o ambiente luxuoso do colégio privado, rompendo completamente o choque paralisante que dominava os convidados milionários perplexos. Oficiais da Polícia Civil entraram no salão de festas, com passos firmes e mandados judiciais de prisão imediata, assinados pelo juiz local mais rigoroso. Eles caminharam diretamente na direção da mãe adotiva criminosa e do médico corrupto que estava presente na plateia, algemando ambos perante as câmeras ansiosas. O reinado de impunidade e mentiras daqueles falsos aristocratas desmoronou vergonhosamente, provando perfeitamente que o karma e a justiça cobram implacavelmente os pecados terrenos cometidos. Enquanto os criminosos chorosos eram arrastados para fora do colégio, sob os flashes intensos dos fotógrafos e jornalistas, Dona Helena virou-se para a garota. A matriarca arrogante desmoronou em lágrimas verdadeiras, estendendo os seus braços trêmulos para abraçar apertado a neta que ela procurara durante 17 anos dolorosos. Maria Clara acolheu o abraço caloroso da avó com um coração extremamente perdoador, sentindo a conexão familiar profunda que sempre lhe parecera faltar silenciosamente. A emoção poderosa daquele reencontro comovente fez com que muitos convidados rigorosos da alta sociedade deixassem cair lágrimas sinceras de pura compaixão e absoluta alegria. Gabriel observava a cena emocionante com um sorriso de infinito alívio e admiração profunda, brilhando vividamente no seu rosto iluminado pelas luzes cênicas. O rapaz compreendeu naquele momento mágico que o destino conspirara perfeitamente a favor da verdade, protegendo a pureza cristalina daquela jovem admirável e sofredora. Ele aproximou-se delicadamente de Maria Clara, tocando a sua mão com um carinho respeitoso que transmitia uma promessa silenciosa de lealdade eterna e afeto inabalável. O herdeiro rico sabia que o coração humilde da bolsista era o verdadeiro e maior tesouro que ele poderia encontrar em toda a sua vida fútil. No canto escuro do palco imenso, Valentina continuava ajoelhada, chorando histericamente e negando de forma irracional a verdade irrefutável impressa nos grandes laudos genéticos. A ex-rainha do colégio tentou agarrar o vestido longo de Dona Helena, implorando desesperadamente para não ser banida do mundo luxuoso que tanto amava. No entanto, a matriarca retirou a sua saia das mãos gananciosas da falsa neta, olhando-a com uma mistura complexa de extrema pena e decepção. As amizades interesseiras que cercavam a patricinha evaporaram instantaneamente, deixando a garota cruel, completamente isolada e abandonada na sua própria miséria e dor profunda. O portão principal do colégio luxuoso foi novamente aberto pelos guardas-seguranças, permitindo a entrada emocionada do pai adotivo da jovem moradora da favela. O homem trabalhador caminhou humildemente pelo tapete vermelho espesso, ignorando os olhares julgadores para alcançar a filha amada que mudara a sua vida miserável. Maria Clara correu velozmente na direção dele, abraçando-o com uma força colossal e chorando intensamente de infinita gratidão por todo o sacrifício parental silencioso. Dona Helena observou a cena mágica com profundo respeito, ciente de que aquele operário pobre havia sido um pai inquestionavelmente superior à sua família. A formidável senhora rica desceu majestosamente do palco iluminado e caminhou diretamente até o simples homem trabalhador, segurando firmemente as suas mãos calejadas. Com a voz carregada de uma profunda gratidão e respeito verdadeiro, Dona Helena agradeceu imensamente por ele ter protegido o anjo da sua linhagem. Ela prometeu publicamente perante toda a elite carioca que aquele pai dedicado e bondoso jamais sofreria necessidades financeiras ou humilhações desrespeitosas em sua existência terrena. O operário sorriu gentilmente através das lágrimas doloridas, respondendo suavemente que a verdadeira riqueza dele sempre fora o doce sorriso da sua menina iluminada. O destino implacável selara o fim doloroso do império das mentiras, restituindo o poder bilionário e incontestável à verdadeira e legítima herdeira da família. Maria Clara assumiu o seu merecido lugar de honra diante da multidão silenciosa. Mas a sua alma mantinha-se fiel
as suas humildes raízes comunitárias. O seu cabelo curto demonstrava a sua imensa bravura frente aos duros abusos covardes. Exibindo orgulhosamente a icônica e sagrada marca de nascença avermelhada, inconfundível, a bondade inabalável venceu triunfalmente a vilania corrompida, reescrevendo totalmente o rumo histórico e majestoso de toda aquela tradicional e abastada família. A noite do luxuoso evento comemorativo encerrou-se como o capítulo mais marcante e escandaloso que a sociedade carioca presenciara nas últimas gloriosas décadas. O Salão Dourado foi lentamente esvaziado, deixando para trás apenas os amargos ecos da justiça divina, castigando ferozmente a maldosa ganância desenfreada da elite. Valentina ficou desolada e completamente destroçada no chão frio, finalmente colhendo todo o infortúnio e a miséria imensurável que havia semeado durante incontáveis anos. A nova era majestosa dos Albuquerque nascia poderosamente sob as puras bênçãos celestiais e o olhar divino do eterno protetor, Cristo Redentor resplandecente. A lei inexorável do retorno implacável provou ser infinitamente mais forte do que qualquer montante gigantesco de dinheiro ou qualquer sobrenome politicamente influente. A falsa aristocrata perdeu simultaneamente a sua invejada riqueza material, os seus supostos amigos bajuladores e toda a dignidade social que exibia ostensivamente e vaidosamente. A dor que ela infligira intencionalmente a uma alma puríssima voltou com uma força avassaladora e destruidora, aprisionando o seu frágil espírito numa densa e eterna escuridão. Os atos covardes da agressão física e moral transformaram-se instantaneamente na terrível sentença inquestionável de aniquilação definitiva e cruel da garota, enquanto a madrugada fria abraçava silenciosamente a enorme metrópole litorânea. Um novo amanhecer luminoso preparava-se vigorosamente para banhar as praias encantadoras e famosas. Maria Clara caminhou calmamente pelos belíssimos jardins gramados da escola opressora, respirando finalmente o agradável ar refrescante da liberdade incondicional, imerecida e conquistada. Ela sabia que o seu grandioso caminho recém-iniciado estaria perfeitamente pavimentado com compaixão extrema, e não com a vingança inútil e perversa e destruidora de vidas. O amor absoluto provou o seu imenso valor eterno sobre o ódio corrosivo, iniciando definitivamente o longo e belo e sagrado processo curativo final. O amanhecer de sábado trouxe uma claridade inédita para a imensa mansão da família Albuquerque, dissipando as pesadas sombras das mentiras passadas. Maria Clara acordou no quarto luxuoso que outrora pertenceu à falsa herdeira, observando os lençóis de seda fina e os móveis antigos. Apesar do conforto deslumbrante e da vista privilegiada para o mar cristalino do Rio de Janeiro, o seu coração humilde permanecia inalterado. Ela dobrou cuidadosamente as cobertas caras e ajoelhou-se no tapete macio, agradecendo fervorosamente a Deus por ter protegido o seu espírito durante a tempestade devastadora que destruiu os orgulhosos. Longe daquele paraíso aristocrático, a cruel realidade cobrava um preço altíssimo e doloroso da antiga rainha do colégio de elite carioca. Valentina encontrava-se encolhida no canto de um quarto minúsculo e mofado de uma pensão barata nos subúrbios esquecidos da cidade grande, sem o dinheiro inesgotável, sem os motoristas particulares e completamente abandonada pelas amigas interesseiras. Ela sentia o peso esmagador da solidão absoluta. As lágrimas manchavam o seu rosto pálido enquanto ela encarava as paredes descascadas, compreendendo finalmente a imensa dor invisível que a pobreza impunha diariamente aos cidadãos mais vulneráveis e injustiçados da sociedade. Dona Helena agiu com uma rapidez implacável para legalizar imediatamente a adoção definitiva e o reconhecimento inquestionável da sua verdadeira neta consanguínea. No entanto, Maria Clara impôs uma única e inegociável condição para aceitar plenamente a sua nova posição milionária na alta hierarquia familiar: o seu amado pai adotivo. O operário humilde que a salvara da morte, certa na madrugada fria, passaria a viver com elas. A matriarca idosa aceitou o pedido com imensa alegria,
reconhecendo que aquele homem simples possuía uma nobreza de caráter infinitamente superior à de muitos empresários ricos. A dinâmica silenciosa e luxuosa da mansão mudou completamente com a chegada afetuosa daquele pai trabalhador e da sua filha bondosa e forte. O homem de mãos calejadas recusou educadamente o excesso de criados, preferindo cuidar pessoalmente das plantas do imenso jardim tropical da propriedade. Maria Clara frequentemente juntava-se a ele nas tardes ensolaradas, sujando as mãos de terra fresca enquanto riam das lembranças afetuosas da antiga favela. Dona Helena observava essas cenas singelas pela janela do escritório, sentindo uma paz profunda e curadora preencher os espaços vazios do seu velho coração machucado e cansado. Na manhã de segunda-feira, o retorno de Maria Clara ao Colégio Elite de Laranjeiras paralisou completamente o ritmo frenético dos alunos ricos. Ela não chegou no ônibus lotado, mas também recusou a ostentação desnecessária do imenso carro blindado que a avó lhe oferecera gentilmente. A jovem herdeira caminhou calmamente pelos portões de ferro, vestindo o mesmo uniforme desgastado, demonstrando que o dinheiro jamais alteraria a sua essência. O silêncio respeitoso e temeroso substituiu imediatamente as antigas piadas cruéis, pois todos sabiam que aquela garota simples era agora a dona inquestionável do império financeiro escolar. Gabriel aguardava ansiosamente a chegada da sua amada, perto da grande escadaria de mármore branco, com os olhos brilhando de intensa admiração. O jovem herdeiro apaixonado aproximou-se com um sorriso caloroso, segurando firmemente a mão da garota na frente de toda a elite perplexa. Ele declarou publicamente que o seu imenso respeito por ela havia nascido muito antes da revelação milionária, quando ela ainda era cruelmente oprimida. Maria Clara apertou os dedos do rapaz com ternura infinita, sentindo que aquele amor puro e verdadeiro seria o alicerce mais seguro para a sua nova vida. O grupo de garotas cruéis, que havia participado ativamente da terrível mutilação capilar, aproximou-se tremendo de medo e profunda vergonha na arquibancada. Elas choravam desesperadamente, implorando pelo perdão da nova herdeira poderosa para evitar a expulsão imediata e a ruína social das suas famílias. Maria Clara olhou fixamente para aquelas almas assustadas e vazias, lembrando-se vividamente do som agonizante da tesoura cortando as suas mechas escuras. Em vez de ordenar uma vingança implacável, a jovem sorriu pacificamente e perdoou todas as antigas agressoras, ensinando uma lição magistral sobre a verdadeira superioridade moral humana. Enquanto a paz florescia nos corredores brilhantes, Valentina enfrentava o seu primeiro e traumático dia de aula numa escola pública extremamente carente. A falsa aristocrata caminhava pelos corredores pichados e mal iluminados, sendo empurrada rudemente por alunos que não se importavam com o seu passado. O lanche luxuoso deu lugar a uma merenda simples e escassa, e as roupas de grife foram substituídas por peças doadas e totalmente desbotadas. O karma divino cobrava rigorosamente cada humilhação que ela havia infligido aos pobres, forçando-a a beber diariamente o cálice amargo da exclusão social cruel e invisível. Com o apoio incondicional e os vastos recursos financeiros da sua avó, Maria Clara decidiu transformar a sua dor passada em esperança. Ela fundou rapidamente uma gigantesca instituição beneficente educacional, localizada exatamente no coração pulsante da comunidade carente da Rocinha, onde havia crescido feliz. O projeto ambicioso visava proporcionar bolsas de estudos integrais, alimentação digna e cursos profissionalizantes de excelência para milhares de jovens moradores periféricos cariocas. A jovem herdeira desejava ardentemente que nenhuma outra criança das favelas precisasse sofrer humilhações crônicas para alcançar o sonho legítimo do diploma universitário brilhante. A inauguração do centro educacional foi o evento mais emocionante e grandioso que a enorme favela litorânea já havia presenciado na sua história. Dona Helena cortou a fita vermelha inaugural ao lado da neta sorridente, rodeada pelos moradores humildes que choravam de profunda e sincera gratidão. O pai adotivo de Maria Clara assumiu o cargo de diretor das oficinas mecânicas do projeto,
ensinando aos adolescentes o grande valor do trabalho duro. A união perfeita entre a riqueza abastada da Zona Sul e a força resiliente da comunidade criou um milagre social incomparável e transformador. Gabriel investiu grande parte da fortuna da sua própria família para construir uma imensa e moderna biblioteca comunitária dentro do novo complexo educacional. Ele e Maria Clara passavam as tardes organizando os livros nas prateleiras coloridas, cercados pelo sorriso inocente de dezenas de crianças felizes. O amor entre os dois jovens crescia saudavelmente, alicerçado na compaixão mútua e no desejo inabalável de construir um mundo mais justo e verdadeiramente igualitário. Eles provaram lindamente que os privilégios financeiros, quando guiados pela luz divina, possuíam o poder maravilhoso de curar feridas históricas e transformar muitas vidas preciosas, longe dos holofotes e da generosidade alheia. Valentina assistia às notícias brilhantes sobre a sua antiga inimiga na televisão velha da hospedaria. A inveja tóxica que antes a dominava cedeu lugar a um remorso esmagador e a uma percepção dolorosa da sua própria insignificância. Ela reconheceu finalmente que a verdadeira beleza de Maria Clara nunca residiu nos longos cabelos negros, mas sim na pureza do seu grandioso coração. A garota caída chorou amargamente no escuro, aceitando com extrema dor que a sua punição divina era justa e absolutamente merecida pelos seus incontáveis pecados. O rigoroso e implacável sistema de justiça criminal não teve piedade da mãe adotiva, da falsa aristocrata e do médico corrupto hospitalar. Ambos foram condenados a longas e duras penas de prisão em regime fechado, pagando severamente pelos crimes de tráfico infantil e grave falsidade ideológica. Maria Clara acompanhou o julgamento sentada silenciosamente na última fileira do imenso tribunal, orando pela alma obscurecida da mulher que a havia rejeitado. A jovem herdeira recusou-se a celebrar a destruição dos criminosos condenados, mantendo uma postura digna e solene frente à tragédia inevitável e dolorosa daquelas escolhas humanas. Os meses passaram rapidamente, e o cabelo curto de Maria Clara começou a crescer forte, brilhante e repleto de uma vitalidade impressionante e renovada. Os fios escuros formavam ondas perfeitas que emolduravam o seu rosto iluminado por uma paz celestial inabalável e uma maturidade espiritual verdadeiramente invejável. A marca avermelhada de nascença na sua nuca sensível, outrora o grande estopim da verdade libertadora, permanecia como um símbolo sagrado de corajosa resiliência. A cada dia que passava, a jovem transformava-se na líder humanitária mais respeitada e amada de toda a elite aristocrática moderna da cidade maravilhosa. A saúde outrora frágil da matriarca Dona Helena apresentou uma melhora milagrosa e surpreendente após a purificação dos sombrios segredos familiares profundamente destrutivos. A velha senhora passeava vigorosamente pelo imenso jardim florido, apoiada no braço forte do pai adotivo da sua neta, discutindo novos projetos sociais maravilhosos. Ela compreendeu maravilhosamente que a presença daquela alma bondosa e humilde havia resgatado a dignidade perdida da lendária dinastia bilionária dos arrogantes Albuquerque. O ambiente tóxico da antiga e majestosa mansão transformara-se num verdadeiro santuário de amor genuíno, respeito profundo e enorme gratidão celestial pelas inesquecíveis segundas chances. Valentina conseguiu finalmente arranjar um emprego humilde como balconista numa pequena e abafada padaria suburbana para conseguir pagar honestamente o seu próprio e escasso sustento. As suas unhas perfeitamente esmaltadas quebraram-se rapidamente devido ao pesado trabalho manual, e os seus luxuosos cabelos loiros perderam o brilho artificial sempre tão característico. Apesar do imenso cansaço diário e das frequentes dores no corpo frágil, ela começou a valorizar profundamente o dinheiro suado e honestamente conquistado. O longo e tortuoso caminho da sua árdua redenção pessoal estava apenas começando a ser lentamente traçado sob a forte e rigorosa disciplina da pobreza. O Colégio Elite de Laranjeiras passou por uma profunda e rigorosa reformulação pedagógica e moral, impulsionada pela influência poderosa e implacável da experiente matriarca.
As regras rigorosas contra qualquer tipo de abuso psicológico ou discriminação financeira foram instauradas e aplicadas sem nenhuma tolerância para com os alunos agressores. Maria Clara discursou brilhantemente no novo e grandioso auditório estudantil, inspirando todos os estudantes ricos a usarem os seus enormes privilégios apenas para o bem. A semente do amor compassivo finalmente floresceu naqueles vastos corredores gelados, erradicando as antigas trevas da arrogância desmedida e da terrível e venenosa ostentação. Comemorando o encerramento vitorioso e inesquecível do seu último ano escolar, Maria Clara decidiu fazer uma peregrinação especial de imensa gratidão espiritual verdadeiramente profunda. Ela vestiu roupas confortáveis e muito simples, convidando o seu adorado noivo Gabriel e o seu amado pai adotivo para a acompanharem naquela longa jornada. Os três subiram silenciosamente as longas escadarias íngremes e sinuosas que conduziam ao topo majestoso e eternamente abençoado do morro do gigantesco Pico do Corcovado. O sol alaranjado do fim da tarde banhava a cidade do Rio de Janeiro com uma esplêndida luz dourada e extremamente acolhedora e maravilhosamente pacífica. Ao alcançarem o imenso platô de pedra firme, a jovem herdeira parou maravilhada sob os grandiosos e sagrados braços abertos do imponente Cristo Redentor. A forte brisa litorânea balançou suavemente os seus cabelos negros, que já tocavam os seus ombros perfeitamente curados, varrendo para longe todas as antigas cicatrizes. Ela olhou para a vasta extensão da favela da Rocinha de um lado e para os luxuosos prédios da zona sul daquele outro lado. O seu coração compassivo finalmente unira aqueles dois mundos tão historicamente desiguais através da poderosa força transformadora do perdão divino e da aceitação incondicional. Ajoelhada aos pés do gigantesco monumento sagrado e majestoso, Maria Clara entrelaçou as suas mãos firmes com as do seu companheiro sempre incrivelmente leal, Gabriel. Ela fechou os seus brilhantes olhos amendoados e murmurou uma belíssima prece silenciosa de infinita gratidão pelo árduo e complexo caminho doloroso, trilhado e vencido. A jovem compreendeu que a tesoura impiedosa que tentou destruir a sua identidade física apenas esculpiu o majestoso triunfo final da sua alma verdadeiramente resiliente. A luz resplandecente do amor puro sempre derrotaria as trevas densas da maldade humana cega, estabelecendo definitivamente o verdadeiro império da eterna e gloriosa paz. O céu carioca escureceu lentamente, revelando um espetacular e vasto manto aveludado, coberto por milhares de estrelas cintilantes e misteriosamente maravilhosas e infinitamente brilhantes. A cidade iluminada estendia-se majestosamente sob os seus pés cansados, pulsando com as incontáveis vidas humanas que habitavam cada rua sinuosa e bastante esburacada. Maria Clara levantou-se lentamente e abraçou o seu velho e nobre pai adotivo com uma força descomunal e carregada de uma sincera emoção muito verdadeira. A incrível jornada da modesta menina sofredora das favelas tornara-se a lenda mais incrivelmente inspiradora e inesquecível de toda a complexa e grandiosa sociedade moderna. A lei implacável da vida brasileira cumpriu com exatidão a sua suprema promessa divina, garantindo que os humilhados fossem finalmente e verdadeiramente exaltados. As cruéis feridas provocadas pela desigualdade extrema e pela vaidade doentia foram curadas pelo bálsamo precioso da generosidade sincera e da imensa fé inabalável e viva. O sorriso radiante da herdeira legítima ecoará eternamente pelos imensos vales verdes e pelas montanhas rochosas da bela e caótica metrópole abençoada e completamente tropical. A bondade pura e genuína venceu o rancor amargo de forma definitiva, encerrando magistralmente a extraordinária história de provação heróica e de suprema justiça e glória.